Então vamos lá. O que é certo dizer? Essa é a casa onde moro ou essa é a casa aonde moro? Bom, agora vamos fazer um resumo da diferença entre onde, aonde e donde. Vamos ver? Onde você vai usar toda vez que o verbo que vier depois indicar posicionamento em. Então, quando o verbo trouxer uma ideia de posicionamento em, você vai usar onde. Aonde você vai usar toda vez que o verbo indicar movimento em direção a. E donde você vai usar quando o verbo indicar origem, procedência de. Então, veja de uma maneira prática o que seria isso. Por exemplo, você diz, eis a casa onde moro. Então, o certo é dizer é casa onde moro e não casa aonde moro, entendeu? Isso porque quem mora, mora em. Então, esse verbo, ele indica posicionamento em, por isso eu uso onde. Outra opção seria usar em que ou na qual moro. Por que na qual? Em mais a de a qual. Entendido? Tá bom? Tá. Agora vamos ver o aonde. Se eu dissesse, eis a casa aonde vou. Quem vai, vai a. Esse verbo ir, ele traz ideia de movimento em direção a. Por isso, ele veio com a preposição a, de aonde. Agora, também poderia dizer, eis a casa a que vou. O importante é manter a preposição a, porque quem vai, vai a. Movimento em direção a. Outra opção seria a qual vou. Esse a é a preposição a mais o a de a qual. A mais a qual com crase. Entendido? Agora, se o verbo indicar origem, procedência, aí você vai usar a preposição de. Veja só. Eis a casa donde venho. Por que donde? Porque quem vem, vem de. Donde é um pronome relativo que até está em desuso, né? Você não escuta as pessoas falando donde. Outra opção seria dizer de onde, ou de que, ou até da qual. De mais a, da. Da qual. Entendido? Então, no dia a dia, você não pode falar assim, oi, aonde você está? Não pode, né? Porque quem está, está em. E não a. Então, não é aonde, é onde. Onde você está. Ou aonde você vai. Por que é aonde você vai? Aonde? Porque quem vai, vai a. Então, como o verbo pede a preposição a, o certo é dizer aonde. Então, veja, estamos estudando o uso dos pronomes relativos. Você está aprendendo a usar cada relativo. Está entendendo a diferença de onde para onde. Então, ainda voltemos lá para aquela tabelinha. Lembra? Estávamos estudando os pronomes relativos. Você já aprendeu que e o qual são coringas, que você pode usá-los tanto para antecedente coisa quanto para antecedente pessoa. Aprendeu que você só pode usar o quem em duas condições, que tem que ser pessoa e tem que ser preposicionado. E agora você acabou de aprender onde e viu que onde, aonde, donde indicam lugar. Só que a diferença entre eles tem a ver com a preposição que o verbo pede.
Vamos adiante, então, com os nossos pronomes relativos. O próximo é o como. Como você vai usar quando o antecedente for uma dessas palavras, modo, maneira, forma, aí você vai usar o como. Exemplo. É correta a forma como você procede. Então, por que eu usei o como? Porque eu estou retomando forma. Modo, maneira, forma, você vai usar o como. Quando? Quando é que eu uso o quando? O quando eu vou usar quando der ideia de tempo. É fácil, né? Quando? Tempo. Veja o exemplo. Foi a época quando tudo ocorreu. Então, por que ele usou o quando? Porque ele está retomando época. Época quando? Agora, haveria outras opções. Eu poderia dizer época em que tudo ocorreu ou época na qual tudo ocorreu. Porque o que ocorre, ocorre em alguma época. O verbo ocorrer pede a preposição em. Então, se eu trocar por outro relativo, não posso esquecer de usar a preposição. Então, época em que ou época na qual. Esse na aqui de na qual é em, mais o a de a qual. Quanto? Quando é que eu uso quanto? Quanto eu vou usar? Quando houver a ideia de quantidade. Exemplo. Isso é tudo quanto quero. Então, por que eu usei o quanto? Retomando, quantidade. Tudo quanto quero. Agora, eu poderia ter usado o pronome relativo que. Veja só. Isso é tudo que quero. Aliás, é até mais comum, né? Raramente as pessoas usam quanto, tudo quanto quero. Tanto faria, tudo quanto quero, tudo que quero. Agora veja. Agora nós vamos falar do cujo. O cujo é um pronome relativo que cai muito nas provas de concursos. Ele vem muito. E sabe por que ele aparece muito nas provas? Porque ninguém usa. Você conhece alguém que use o cujo no dia a dia? Já ouviu alguém usando o cujo? É raro, né? Raro mesmo. Eu criei mandamentos para o uso do cujo. Anote aí, vamos lá. Então, você vai colocar aqui, olha, mandamentos para o cujo. Com esses mandamentos, você vai aprender a usar o pronome relativo cujo. Vamos ao primeiro. O primeiro mandamento é o de que ele vem sempre entre dois substantivos. Então, eu vou colocar um exemplo aqui embaixo para você ir visualizando os mandamentos. Eis o livro de cujo autor gosto. Então, veja o exemplo. E veja o primeiro mandamento. O cujo, ele está entre dois substantivos, livro e autor. Então, é sempre assim. O pronome relativo cujo, ele relaciona sempre dois substantivos. E mais, ele traz ideia de posse entre os dois substantivos. Como assim posse? Você vai ver essa ideia de posse lendo do segundo substantivo para o primeiro. Então, você vai identificar essa ideia de posse assim, quer ver? A ideia de posse, você lê do segundo substantivo para o primeiro e coloca a preposição de. Então, olha, é o autor do livro. Olha a ideia de posse. Então, quando há a ideia de posse entre os dois substantivos, você vai usar o pronome relativo cujo. Nesse caso, observe mais um detalhe, é o terceiro mandamento. Ele sempre concorda com o substantivo seguinte. Cujo autor.
Se fosse autora, seria cuja autora. Se fossem autores, seria cujos autores e daí por diante. E existe um outro detalhe, que é o quarto mandamento. Não pode vir ele não pode vir seguido de artigo. Então é erro dizer cujo o autor, cuja a autora. Então se você vir isso numa frase, já sabe que ela está errada. Ele não vem seguido de artigo porque ele já concorda com o substantivo que vem depois dele, entendeu? Então esse artigo aí seria um erro, seria redundante. E o último mandamento? O último mandamento é pode vir antecedido de preposição. Ele pode vir antecedido de preposição se o verbo ou um nome que vier depois pedir essa preposição. Foi o exemplo que eu trouxe para você. Veja aí nesse exemplo como o cujo está antecedido de preposição. Por que ele está antecedido de preposição? Veja. Ele veio com essa preposição aqui de, porque o verbo pede. Quem gosta, gosta de. Então, por isso ficou de cujo autor gosto. Entendeu? Então, ele pode, não quer dizer que ele venha sempre antecedido de preposição, mas ele pode vir se o verbo que vier depois pedir essa preposição. Tudo bem? Agora sim, volte comigo para a sua tabelinha de pronomes relativos e veja o exemplo que você tem aí. Então, olha, cujo e flexões. Quando é que eu uso cujo e flexões? Entre dois substantivos, indicando ideia de posse. Exemplo, é bom o livro cujo autor elogiaste. Então, quando eu digo cujo autor elogiaste, existe aí, entre esses dois substantivos, ideia de posse. Não esqueça. Como é que você identifica que há ideia de posse entre esses dois substantivos? Você vai ler do segundo para o primeiro, veja só. Você vai ler do segundo para o primeiro e vai colocar a preposição de. Autor do livro. Quando você lê do segundo para o primeiro e vê que há essa ideia de posse, você coloca a preposição de, aí o pronome relativo a ser usado é o cujo. Só ele indica a posse. E veja como ele está concordando com o substantivo seguinte. Ó, cujo autor. Se fossem autores, cujos autores, daí por diante. Agora sim, agora você já sabe usar os pronomes relativos. Você já sabe que pronome relativo sempre retoma antecedente. E você já sabe que pronome relativo existem vários. Que, quem, cujo. O próximo exercício é o exercício que vai treinar o uso dos pronomes relativos. Mas o mais interessante dele, veja só, observe o enunciado. Sublinhe as formas que completam a lacuna. Então, dependendo da frase, você vai ter mais de uma opção. É isso, veja. Nós vamos aí, diante de cada frase, escolher todos os pronomes relativos que couberem. Vamos ver? Vamos lá. O assunto me referi não foi este. Para você fazer esse exercício, você precisa ficar ligado em relação à preposição. Se o verbo pede preposição, essa preposição terá que ficar antes do pronome relativo. Veja esse verbo. Quem se refere a, não é? Então, quem se refere não se refere ao assunto. O verbo não pede a preposição a. Então, quando ele pedir, atenção, essa preposição ficará antes do relativo. Então, quais são as opções? A que, sozinho eu não posso, o qual sozinho eu não posso, e a quem eu não posso, porque quem é para a pessoa. Então, as duas opções são a que ou ao qual. Não esqueça. Sempre verifique se o verbo ou o nome que vem depois do relativo pede preposição, tá bom? Então, foi o que aconteceu aqui, vou frisar bem.
Se o verbo que vem depois do relativo pede a preposição, quem se refere a, foi esse caso, então a preposição vai ficar antes do relativo. Aqui, ao qual. Vamos à frase 2. A empresa, diretor é sério, progride. Então, você tem aí 2 substantivos, empresa e diretor, e entre eles a ideia de posse. É só você ler do segundo substantivo para o primeiro. Não é o diretor da empresa, diretor dela. Se há entre esses 2 substantivos ideia de posse, qual é o único relativo que você vai usar? Cujo. Só ele indica posse. Sabia que muita gente errou essa questão porque colocou onde? A empresa onde o diretor é sério. Só que empresa aí não é lugar de nada. Existe aí uma ideia de posse. E aí fica mais essa dica. Toda vez que houver uma ideia de posse, do segundo para o primeiro, exatamente como eu estou ensinando, lendo do segundo substantivo para o primeiro, se você viu a ideia de posse, o único relativo que poderá ser usado é o cujo. Nenhum outro relativo pode ser usado. Por isso aí só cabe cujo. Agora veja a letra C. De novo, existe a ideia de posse, né? O diretor da empresa. Além disso, temos o verbo conversar. O verbo conversar, ele pede preposição, não é mesmo? Quem conversa, conversa com o diretor. Então, eu conversei com o diretor da empresa. Se o verbo pede a preposição com, então essa preposição vai ficar antes do pronome relativo. Como é que vai ficar essa frase? Vamos lá. A empresa com cujo diretor conversei. Só pode isso, com cujo. D. No momento sou homenageado, fico triste. Veja, temos aqui um antecedente, momento, que dá a ideia de tempo. Então, eu posso usar o quando, que sozinho eu não posso, porque quem é homenageado em algum momento. Então, só poderia usar em que e não o que sozinho, por causa da preposição. Ou no qual. Eu posso dizer no momento no qual sou homenageado, concorda? Por quê esse no qual? Porque é a preposição em, de quem é homenageado em, mais o artigo de o qual. Em mais o qual, no qual. Todas essas opções estão corretas. Quando, em que e no qual. Observe que agora, na letra E, o antecedente é pessoa. Aí está a pessoa, sempre respeitei. Posso usar o que? Sim. O pronome relativo que você viu comigo, ele pode ser usado tanto para retomar coisa quanto para retomar pessoa. Então, eu poderia usar aí o pronome relativo que. E o verbo não pede preposição. O verbo respeitar não pede. Quem respeita, respeita alguém. Então, olha, que sempre respeitei. Quem sozinho eu não posso. Por que eu não posso usar o quem sozinho? A pessoa quem eu sempre respeitei. Porque você viu que o relativo quem, ele tem que vir sempre com preposição. Então, aí ele não poderia, porque ele está sem preposição. Mas eu posso dizer a quem. Aí eu posso. Quer dizer, aí eu posso. A quem. Por que eu posso usar a quem sempre respeitei? Porque aqui eu tenho a preposição. Então, na verdade, eu só usei essa preposição aí, por quê? Porque o relativo quem vem sempre preposicionado, não é mesmo? Então, eu posso usar que, a quem, que mais? A qual, porque pessoa é feminino singular, a qual, e só. Aqui eu não posso porque esse a é preposição. E o verbo respeitar
não pede preposição. Você vai ver, quem respeita, respeita alguém. Ele é um verbo transitivo direto, ele não pede essa preposição. Por isso, o a que estaria errado. Lembrando que o a quem, eu só usei essa preposição a, não porque o respeitar peça essa preposição, não. Mas é exatamente o que você viu há pouco, o relativo quem é sempre preposicionado. Tá certo? Vamos mais uma. Chegou o diretor, relatório, ninguém gostou. Então, eu tenho 2 substantivos e há entre eles ideia de posse. Essa ideia de posse, então, você vai verificar lendo do segundo substantivo para o primeiro, não é mesmo? Então, é o relatório do diretor. Além disso, o verbo gostar pede preposição de. Quem gosta, gosta de. Por isso, a única opção correta é de cujo. De cujo relatório ninguém gostou. Quem gosta, gosta de. Mas o cujo, que traz aí ideia de posse. E pronto, aí você não pode usar nenhum outro relativo. Por quê? Porque você já sabe que quando há ideia de posse, somente o cujo pode ser usado. Você não poderia dizer, chegou o diretor do qual o relatório, de que o relatório, nada disso você poderia usar. Tá certo? Agora vamos à letra G. Vamos treinar a diferença entre onde, aonde e donde. Vamos lá. Esta é a cidade, eu morei. Então, você já viu que cidade é um antecedente que dá a ideia aí de lugar. Além disso, o verbo pede a preposição em. Então, quem mora, mora em. Mora na cidade. Então, se o verbo pede em, onde é uma opção. Aonde não, por causa da preposição a. Em que estaria certo também. Quem mora, mora em. Ou na qual. Por que na qual? Preposição em do verbo morar, mais o a de a qual. Em mais a, na qual. Opção também correta. Donde eu não posso. Por quê? Porque essa preposição de aí não faz sentido. O verbo não indica origem, procedência. Entendido? Então, em uma única frase, você pode ter várias opções. É assim que o CESP faz nas provas. Aí a banca fica perguntando assim, posso trocar onde por em que? Em onde por na qual? É isso que ela vai fazer, você vai ver já já nas questões. Nesse caso, todas essas opções aí que eu coloquei, onde, em que e na qual, a troca de uma pela outra não geraria erro gramatical nem mudança de sentido. É assim que você vai ver nas provas. Mais uma. Agora, o verbo muda, né? Quem gosta de ir, o verbo ir, indica uma ideia de movimento. Então, quais são as opções aí? Veja só. Esta é a cidade onde gosto de ir, onde não. Porque onde eu só uso quando o verbo pede a preposição em. E o verbo ir não pede a preposição em. O verbo ir pode pedir a preposição a, irá, e pode até pedir a preposição para, ir para. Então, veja. Esta é a cidade aonde. Aonde tá ótimo, né? Porque quem vai, vai a, mas o onde, aonde. Opção correta. O que mais? A qual? A qual, não. A qual só poderia se houvesse a crase. Por que se houvesse a crase estaria certo? Porque aí seria o a do verbo ir, mais o a de a qual. Aí seria a com crase. Da maneira como veio, não pode. Pode para a qual? É a cidade para a qual gosto de ir? Ah, pode. Porque, olha, quem vai, vai a, quem vai, vai para. Você pode ir a ou para, tanto faz. Você pode dizer assim, eu vou ao Guarujá ou eu vou para o Guarujá. Então, as duas opções aí estariam corretas. A troca de uma pela outra não ensejaria erro gramatical nem mudança de sentido. Então,
aonde, para qual, que sozinho eu não posso. Que sozinho eu não posso, por quê? Porque aí faltaria a preposição. Teria que ser a que gosto de ir, estaria certa. Entendido? Agora vamos à letra I. Esta é a cidade, vêm os visitantes. Veja, o verbo vir, ele pode tanto aparecer com a preposição de, quem vem, vem de, indicando origem, procedência, como ele pode vir com a preposição a. Pense só. Eu posso dizer assim, eu venho de São Paulo. Ela vem de São Paulo. Como eu posso dizer, venha a São Paulo. Então, dependendo do sentido que se queira dar à frase, o verbo vir pode vir com a preposição a e pode vir com a preposição de. Veja aí. Esta é a cidade. Vem. Onde eu não posso, porque onde eu uso quando o verbo pede a preposição em. Não foi o caso. Aonde eu posso, aí sim, porque eu posso dizer quem vem, vem a. O verbo vir pode vir com a preposição a. Esta é a cidade aonde vêm os visitantes. Donde eu também posso. Quem vem pode vir de. Esse donde é de onde. Em que eu não posso, porque o verbo vir não aceita a preposição em. Ninguém vem na cidade. E do qual não, né? Só se fosse da qual vêm os visitantes. Aí estaria certo. Entendido? Vamos ver como é que isso cai em provas do CESP? Vamos lá. Julgue o item seguinte referente às ideias e aos aspectos linguísticos do texto. Aí a banca vem com o texto e diz assim: no último período do texto, o pronome relativo preposicionado na qual completa. Então, olha, a banca quer saber duas coisas. Primeiro, ela quer saber se completa o sentido do verbo intervir. Então, se esse verbo intervir está pedindo aí a preposição em, de na qual. E ela quer saber outra coisa. Quer saber se esse na qual retoma o termo sua realidade. Retomar, você já aprendeu comigo. Retomar é substituir. Então, vamos ver se esse na qual está completando o verbo intervir e se ele está substituindo o termo realidade. Vamos ver. Estamos aqui diante do na qual. E aí, vamos ler aqui desde o início para pegar a ideia. Quanto mais for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais emergerá dela conscientemente carregado de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas na qual deve intervir cada vez mais. Essa preposição em, de na qual, esse na qual, é resultante da junção de em mais a qual. Essa preposição em, ela veio porque o verbo intervir pediu preposição. Quem intervém, intervém em. Então, eu tenho a preposição em do verbo intervir. E quando a banca diz, então, que o na qual completa o sentido de intervir, tá certo. Por quê? Essa preposição em veio porque o verbo intervir pediu. Quem intervém, intervém na realidade. Tá ótimo. Até aí está certo. Precisamos ver se esse na qual agora está substituindo sua realidade. E é isso que você vê que ele está mesmo, né? Quando ele diz assim, compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador. Então, ele não deve ser espectador da realidade. E na qual deve intervir cada vez mais, ele deve intervir na realidade. Então, veja, de fato, perfeito. A assertiva está certa. Eu costumo dizer, o CESP faz, muitas vezes, duas perguntas em uma só, né? Então, na mesma assertiva, a banca perguntou duas coisas. Se a preposição veio na, em, né? De na qual veio por causa do verbo intervir.
e se esse na qual está retomando sua realidade. Fique ligado, então, nesse estilo do CESP, de fazer duas perguntas, que às vezes uma está certa, mas a outra está errada. Então, você tem que ler com calma, tá bom? Faça a outra questão que eu deixei para você, eu deixei mais duas, né? E vamos entrar num novo assunto. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os valores semânticos das preposições. Outro assunto muito forte nas provas do CESP-NB. Estou preparando você para o INSS, cobrindo todo o edital, todo o conteúdo programático de língua portuguesa. Já volto então, até mais.